No Evangelho de Mateus, nos capítulos de 5 a 7, está registrado o Sermão da Montanha. O sermão começa com as bem-aventuranças, uma espécie de escada que nos eleva à presença de Deus e, consequentemente, nos traz a verdadeira felicidade. Mateus, capítulo 5, versículo 7, diz: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é a quinta bem-aventurança que Jesus apresenta no Sermão da Montanha. Assim como as demais, ela se firma nas anteriores e brota como mais um degrau em direção à verdadeira felicidade. O dicionário Oxford define misericórdia como o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. Define ainda como sendo um ato concreto de manifestação desse sentimento, o perdão, indulgência, graça e clemência. A definição do termo diz muito a respeito dessa bem-aventurança, que é central na Bíblia, uma vez que ela apresenta do início ao fim a misericórdia de Deus por nós, a ponto dele enviar seu único filho para dar a sua vida por nossos pecados, para que pudéssemos obter salvação. A Bíblia nos ensina que devemos ser imitadores de Jesus e, portanto, nos orienta a buscarmos ser misericordiosos assim como ele é. Podemos, pela palavra de Deus, desenvolver esta importante bem-aventurança em nossas vidas e assim experimentarmos mais da verdadeira felicidade que Jesus quer nos proporcionar. Vamos analisar os ensinamentos que essa bem-aventurança nos traz. Uma leitura descontextualizada de Mateus 5,7 pode levar à conclusão de que precisamos ser misericordiosos para que Deus tenha misericórdia de nós e nos salve. Mas isso seria salvação pelas obras. A Bíblia nos ensina que a salvação é pela fé. Fé na obra realizada por Jesus, que entregou sua vida por causa das nossas falhas e dos nossos pecados. Ele morreu e ressuscitou para que pudéssemos ter vida eterna. Assim, o sentido da quinta bem-aventurança não é ser misericordioso para alcançar a salvação. O sentido da expressão de Jesus no Sermão da Montanha diz respeito ao quão felizes são os misericordiosos. A pessoa que age com misericórdia receberá a misericórdia de Deus em sua própria vida. Podemos dizer que a misericórdia que liberamos ao próximo será a mesma que o Senhor liberará sobre a nossa vida. Na oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, Jesus enfatiza exatamente isso no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E logo após concluir a oração do Pai Nosso, Jesus explica o significado dessa ação e enfatiza a necessidade de sermos misericordiosos. Portanto, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E isso é motivo de grande felicidade. Misericordiosa é a pessoa que tem em seu coração o sentimento de misericórdia em relação ao próximo. Misericórdia é a compaixão e bondade que se demonstra pela miséria alheia. Mas o que é ser misericordioso na prática? Misericordioso é aquele que perdoa e tem a prática constante do perdão. Perdoar é uma atitude de misericórdia. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar ao nosso próximo. A palavra de Deus, inclusive, atrela o recebimento do perdão de Deus ao concedermos perdão ao nosso próximo. Além do texto que vimos na oração do Pai Nosso, esse princípio é confirmado também por Jesus em Marcos, capítulo 11, dos versículos 25 a 26, que diz: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Além disso, temos vários exemplos na história de pessoas que passaram por ofensas ou foram vítimas de ações prejudiciais de outras pessoas. Mas as que mais conseguiram se reerguer foram aquelas que foram capazes de perdoar, agindo com misericórdia e, consequentemente, alcançando maior felicidade. Misericordioso é aquele que não fica guardando mágoas durante a vida. Efésios 4,31 chama isso de amargura e recomenda que ela fique longe de nós. O texto diz: Longe de nós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Hebreus capítulo 12, versículos 14 e 15
aprofunda um pouco mais o problema da amargura. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. A mágoa é uma ferida que machuca mais a pessoa que a mantém do que aquela por quem a mágoa é mantida. Durante a vida, muitas pessoas dizem coisas ou fazem coisas ou deixam de fazer coisas que nos machucam e nos entristecem. Porém, ficar amargurado por causa disso nos faz adoecer e cria dificuldades para que possamos experimentar a verdadeira felicidade que Deus tem para nós. É necessário que a gente se livre da mágoa e amargura para sermos felizes de verdade. Portanto, a misericórdia também se manifesta nos atos de liberação de perdão e de esquecimento do mal que outras pessoas nos fizeram. Não devemos guardar ressentimentos, pelo contrário, devemos nos livrar dessas coisas. Podemos orar ao Senhor pedindo que Ele nos ajude a ficar livres desses sentimentos que nos entristecem e nos adoecem, liberando perdão e alcançando a misericórdia do Senhor. Misericordioso é aquele que manifesta um amor leal, firme e fiel. Vamos observar alguns textos bíblicos que nos orientam a viver de acordo com o amor e a justiça de Deus. Provérbios 21:21 nos adverte a seguir a justiça e a bondade e, como consequência, teremos algo que nos traz felicidades. O texto diz: o que segue a justiça e a bondade achará a vida, a justiça e a honra. Oséias, capítulo 12, versículo 6, também nos exorta a guardar o amor e a justiça e esperar sempre em Deus. O texto diz: converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Em 1 Coríntios 16, versículos 13 e 14, Paulo afirma que todos os nossos atos devem ser feitos com amor. Ele escreve assim à igreja de Corinto: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, todos os vossos atos sejam feitos com amor. E ainda Deuteronômio 7:9 apresenta a promessa de Deus de bênçãos sobre aqueles que amam o Senhor e cumprem a sua palavra. O texto afirma: saberás, pois, que o Senhor, teu Deus, é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que Deus é amor. O amor é a sua essência. Assim devemos também amar os outros. O amor ao próximo é o primeiro passo para a misericórdia. Se amarmos, então teremos compaixão no momento que o nosso próximo estiver passando por alguma adversidade. A misericórdia é uma das formas de colocar o amor em ação. Misericordioso é aquele que compreende o limite e a falha do outro e mesmo assim continua o amando. Isso está relacionado também ao perdão que comentamos há pouco. Vamos observar esse princípio em vários textos bíblicos. Colossenses, capítulo 3, versículo 13, diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. João, capítulo 15, versículo 12, também afirma que devemos amar o próximo e não condiciona esse amor apenas caso o outro não tenha falhado conosco. Veja o que diz o texto. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus nos amou, mesmo nós sendo falhos. Mesmo assim, ele nos amou. E diz que da mesma forma como ele nos amou, devemos amar os outros. Efésios 4:15 afirma ainda que devemos crescer com base nesse amor. O texto diz: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. E Mateus, capítulo 7, versículo 12, acrescenta ainda um outro aspecto, que é uma regra de ouro, onde devemos tratar os outros como nós queremos ser tratados por eles. O texto afirma: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas.
A pessoa que é misericordiosa não tem abalado o seu amor por outras pessoas que falharam com ela, pois sabe que todas as pessoas são imperfeitas e erram, assim como nós. Felizmente, Deus, que é perfeito e não falha, não agiu com rancor ao nosso respeito, mas agiu com amor profundo, estabelecendo um plano de salvação para que pudéssemos ser verdadeiramente felizes e termos a vida eterna. Essa deve ser nossa atitude também, buscando seguir seu exemplo, e isso nos trará profunda felicidade. Deus é o maior exemplo de misericórdia, pois ele nos perdoa, compreende nossas falhas, o nosso limite e mesmo assim nos ama. O amor de Deus por nós é infinito. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Esse é o motivo de nós não sermos consumidos por causa do nosso pecado. Elas se renovam a cada manhã. A misericórdia nos traz a felicidade de viver a verdadeira graça de Deus. Alcançar misericórdia é graça, pois não depende de nós. É favor imerecido. A obra completa e perfeita de Deus é que nos garante sua misericórdia ao nosso favor. A misericórdia aponta para o sentimento de compaixão, um sentimento de parceria com o desejo de aliviar e repartir os sofrimentos do próximo. É se colocar no lugar do próximo para sentir o que ele está sentindo. É agir em seu favor, da forma que for possível. Quem faz isso é feliz. A Bíblia nos ensina que devemos ter misericórdia especialmente com os pobres e oprimidos. O Salmo 41, versículo 1 diz: Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Aqui aparece o termo bem-aventurado, o mesmo das bem-aventuranças do Sermão da Montanha. Esse termo quer dizer feliz, muito feliz. Portanto, aquele que ajuda os necessitados, que tem misericórdia e compaixão deles, é muito feliz. Em Levítico, capítulo 25, versículos 35 a 38, Deus estabelece leis para o seu povo a favor dos pobres. O texto diz: Se teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás. Como estrangeiro e peregrino, ele viverá contigo. Não receberás dele juros nem ganho. Teme, porém, ao teu Deus, para que o teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com juros, nem lhe darás o teu mantimento por causa de lucro. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para vos dar a terra de Canaã e para ser o vosso Deus. O mesmo princípio está presente também na carta de Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 6, que apresenta: Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: Tu assenta-te aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: Tu fica ali, em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos e não vos tornasses juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais? João adverte que a misericórdia consiste em uma ação concreta. Em 1 João capítulo 3,17 ele diz: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Há ainda muitos outros textos bíblicos sobre essa questão, como Lucas 14, versículos 13 e 14, Mateus 19, 21, 1 Timóteo 5, 5 e 6, Tiago 2, 5, Amós 2, 6 e 7, dentre outros. A Bíblia sempre ensina que sempre haverá pobres em nossa sociedade. Isso ocorre principalmente por causa da ganância de alguns que, para ter maior lucro, exploram os outros e os expõem a condições degradantes. Um exemplo disso é a escravidão, que mesmo nos tempos modernos ainda se manifesta ao redor do mundo. Mas a Bíblia nos ensina também que Deus não esquece dos pobres e oprimidos.
Em grande parte do seu ministério, Jesus esteve com os pobres e necessitados, ministrando a eles a sua bênção. A misericórdia de Deus em favor do pobre tem poder para transformar sua situação. Assim, como base nos ensinamentos da palavra de Deus, somos chamados a ter misericórdia uns pelos outros, em especial dos pobres e necessitados. Devemos colocar esse chamado em prática, olhando para aqueles que passam fome, moram nas ruas ou precisam de amparo. Provérbios 14:31 diz: o que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Muitas vezes olhamos para essas pessoas achando que a culpa da situação em que vivem é delas mesmas por causa dos vícios ou más atitudes. Mas há muitas pessoas que são levadas a essa condição pelas deficiências existentes em nossa sociedade, que é, em geral, excludente e centrada no poder econômico. Lembramos aqui que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. No mesmo contexto, devemos ter misericórdia, especialmente dos enfermos e dos que passam por problemas. Isaías 61, de 1 a 3, é um texto muito especial para mostrar o poder de Deus para restaurar a vida daquele que está necessitado. O texto diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabemos que Deus usa situações difíceis e desconfortáveis para nos moldar à sua vontade. A enfermidade não é consequência direta do pecado que a pessoa enferma comete. Se fosse assim, as pessoas sãs estariam nessa condição por não cometerem pecado, mas sabemos pela palavra de Deus que todos pecaram. Muitas vezes, Deus usa os seus servos para ter misericórdia dessas pessoas e ministrarem o conforto por meio do Espírito Santo. Devemos ter disposição para sermos sempre instrumentos nas mãos de Deus. O poder de Deus nos capacita também para termos misericórdia para perdoar aqueles que nos ofendem. Nós, por causa do nosso pecado, ofendemos a Deus, mas Ele não nos trata conforme merecemos. Pela sua graça e amor, Ele nos perdoa e manifesta a sua misericórdia por nós. Nós devemos fazer o mesmo em relação aos que nos ofendem. Um tipo especial de misericórdia que devemos manifestar é a misericórdia com o pecador. Todos nós somos pecadores e, por esse motivo, não devemos apontar o dedo para os outros. Em João capítulo 8, versículos de 1 a 11, Jesus dá uma lição aos hipócritas que queriam a condenação de uma mulher que havia cometido o pecado de adultério. No caso em questão, havia também um homem adúltero, mas pela tradição daquela época, somente a mulher estava sendo levada para a condenação. A pena era o apedrejamento, mas Jesus sabiamente afirma: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Nossa atitude diante do pecador não deve ser como a daqueles hipócritas, que queriam a condenação, embora eles mesmos estivessem cheios de pecado. Deve ser como a de Jesus, que sem justificar ou acobertar o pecado, não proferiu um julgamento à mulher, mas a amou e concedeu sua graça e misericórdia, o que gerou uma nova chance para aquela pessoa. Há ainda muitas outras situações para manifestarmos a misericórdia que vem de Deus. Devemos ter misericórdia pelos extraviados, aqueles que se desviam dos caminhos de Deus. Misericórdia para não fazer fofoca, nem acreditar em fofocas. Misericórdia tratando os outros, olhando pelos melhores aspectos e não começando pelos defeitos. Quando somos misericordiosos, a consequência é alcançar misericórdia, a nossa e a de outros. A forma como medimos os outros será usada para nos medir. Se queremos ser tratados com misericórdia, devemos ter misericórdia, mesmo daqueles que poderiam ser chamados de nossos inimigos. Há muitas formas de colocar em prática a bem-aventurança da misericórdia. Ela nos traz profunda felicidade, porque a consequência é que alcançaremos misericórdia
do Senhor. Algumas lições que podemos tirar dessas bem-aventuranças são: primeira delas, devemos perdoar a todos, independente do que tiver sido feito contra nós. O perdão é essencial na vida cristã. Se não somos perdoados, perdemos a comunhão com Deus. Mas a palavra de Deus nos garante que, se confessarmos nossos pecados, nós somos perdoados por Deus, desde que estejamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. Na oração do Pai Nosso, que nós já vimos, isso fica muito claro, pois Jesus nos ensina a orar: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E esse é o único aspecto que Jesus acrescenta ao final da oração, uma explicação, onde ele deixa claro que Deus nos perdoa se nós também formos perdoadores. Caso contrário, nossos pecados não são perdoados e ficaremos presos às mágoas, amarguras e ressentimentos. Assim, precisamos perdoar para podermos ser verdadeiramente felizes. A segunda lição: devemos ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. Não podemos deixar que a insensibilidade, que é uma das marcas dos tempos modernos, nos impeça de olhar para o que as pessoas ao nosso redor estão passando e de estender nossas mãos para ajudá-las diante das situações difíceis dos dias atuais. Às vezes, justificamos nossa omissão colocando a culpa no governo ou nas próprias pessoas que estão sofrendo. Mas algumas coisas precisam de ação urgente. A fome não dá muito tempo de espera, requer uma ação imediata. As enfermidades também requerem uma atenção especial. A solidão, hoje em dia, tem sido um desastre para muitas pessoas. E, em muitos casos, um abraço ou uma palavra de carinho e de atenção mudam completamente a situação. Precisamos nos identificar com essas pessoas necessitadas e nos colocar em seu lugar para sentir sua dor e ajudar a eliminá-la ou minimizá-la. A terceira lição que podemos aprender com essa bem-aventurança é que devemos ser tolerantes e não exigir dos outros mais do que Deus exige de nós mesmos. Um dos aspectos que dificulta sermos misericordiosos é a nossa visão crítica do outro. Num misto de julgamento e hipocrisia, queremos que os outros se amoldem a padrões que estabelecemos para eles, muitas vezes inconscientemente. Mas a Bíblia nos ensina que devemos deixar de lado essa hipocrisia e falso moralismo e olharmos para as pessoas com amor e misericórdia, mesmo elas sendo falhas e pecadoras. Isso não significa ser conivente com o pecado, mas é uma atitude de amor ao pecador, assim como nós somos amados por Deus, mesmo sendo pecadores, da mesma forma que as pessoas ao nosso lado e que estão ao nosso redor. Portanto, precisamos que Deus nos revista de tolerância às pessoas. Não é tolerância ao pecado, mas é tolerância às pessoas, para que possamos olhar para as pessoas e enxergarmos seu valor e seus pontos positivos, em vez de ver apenas os seus defeitos e pecados. Exercitar essa forma de ver, que é a mesma que Deus usa para nos enxergar, nos trará grande felicidade. Finalizando, podemos destacar que a misericórdia nos traz verdadeira felicidade. Ela exige atitudes importantes. A atitude de perdoar, de não guardar mágoas ou ressentimentos, de amar, de ter compaixão e de compreender a limitação humana, nossa e do nosso próximo. A consequência de sermos misericordiosos é que alcançaremos misericórdia. A misericórdia de Deus é o motivo de estarmos vivos. Seu amor nos sustenta e nos conduz à vida plena e feliz. Que a misericórdia de Deus seja refletida em nossas vidas e alcance outras pessoas para a glória de Deus. Deus nos abençoe e nos leve a desfrutar a verdadeira felicidade.